Muito bem, então hoje é sequência, né? Quem não viu o primeiro ainda pode ver, está lá no canal do YouTube, pode assistir o primeiro. E hoje a gente dá então a sequência aí nos estudos de segundo Pedro. Eu vou repetir esse versículo, o capítulo 1, versículo 3. O estudo passado foi uma introdução, né? Então, capítulo 1, versículo 3 diz: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Notem, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, a nossa vida cristã, né? Vida cristã e piedade, pelo poder de Deus nos foram concedidas essas coisas. O que Deus nos pede de vida cristã, de piedade. Piedade é fervor, é devoção a Deus, mas tudo que Deus pede de nós, que nós tenhamos uma vida consagrada, que nós tenhamos uma vida cristã, que nós tenhamos fervor de fé, devoção de vida a Deus, que significa piedade, tudo isso, na verdade, provém de Deus e Deus nos fornece. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas. Então, Deus, através da ação do Espírito Santo, Deus é quem gera isso em nós. Tá? Então, nós não estamos sozinhos nisso. Deus não pede uma coisa que Ele já não nos tenha dado. Pelo contrário, Deus já nos deu isso. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas. Deus nos dá o seu Espírito Santo e através do Espírito Santo, Deus já nos dá todas as coisas espirituais e tudo que é necessário para que nós tenhamos e possamos viver uma vida santificada, uma vida consagrada, uma vida cristã, uma vida fervorosa de devoção a Deus. Então, nos foram conduzidas todas as coisas que conduzem à vida cristã e à piedade. O que é piedade? Fervor. Estudamos isso na semana passada, né? Piedade é fervor, devoção a Deus, uma vida piedosa, quer dizer, uma vida devotada a Deus, uma vida de fervor a Deus, uma vida cristã. E quem participou do estudo da semana passada vai lembrar que essa frase ela está se repetindo, ela se repete 3 vezes só no primeiro capítulo. Né? Nos primeiros versículos e no decorrer do texto, vocês vão ver, no capítulo 2 ela vai aparecer de novo, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pelo pleno conhecimento, né? Daquele que nos chamou, quem? Jesus. Assim como Jesus chamou Filipe, Pedro, vem, segue-me. Quem nos chama é Jesus, quem nos chama é Deus, quem nos converte é Deus. Veja, então, a gente faz essa ligação. Quem nos converte é Deus, quem nos chama é Jesus. E por isso, início do versículo, pelo poder de Deus nos foram concedidas. Deus nos chama e Deus também age com o seu poder, com o seu Espírito Santo em nós e nos concede todas essas coisas, né? Uma vida cristã, uma vida devotada a Ele. Então, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Quanto mais pelo conhecimento daquele que nos chamou, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus em conhecimento e o buscamos, um conhecimento que nós vimos na semana passada, que não é um conhecimento simplesmente intelectual, mas é um conhecimento de realmente viver Jesus, uma comunhão com Jesus, uma comunhão de vida com Jesus. Então, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória, Jesus nos chamou para a sua glória e para as virtudes. E gostaria de lembrá-los novamente de que lembram da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, famoso texto, e aqui nós temos um entrelaçamento e nós podemos e devemos usar o que já aprendemos de 1 Pedro, porque isso só se complementa. Aqui ele diz, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou
para a sua própria glória e virtude. Jesus nos chamou, nos converteu, nos chamou para a sua glória e virtude. E daí nós lembramos de 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viram? Vos chamou. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, agora são povo de Deus. Mas ele diz, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, vejam, virtudes, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes. Para que Deus nos chamou? Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou, Ele nos converteu. A fim de quê? A fim de proclamarmos as virtudes. Então vejam como isso casa. 1 Pedro e 2 Pedro andam juntos, se complementam pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós andamos com Deus e nos aproximamos de Jesus, mais também a gente anda, vive para a sua glória e vive para as suas virtudes. O que é a virtude? Já vou passar isso, mas antes, vejam, então, juntando todo esse versículo aqui, pelo poder de Deus, pelo pleno conhecimento, nos conduzem à vida, piedade, glória e virtude. Então vamos resumir isso. O poder e pleno conhecimento de Deus nos capacita e conduz à ação, a uma vida que glorifica a Deus e que tem as virtudes do caráter divino. Nos conduz a um estilo de vida ético, ou seja, vejam, vida nos que conduzem à vida, à piedade, para a glória e virtude de Deus. Uma vida, um estilo de vida ético e cristão. Notem, meus irmãos, isso é importante. Eu introduzi o estudo da semana passada falando para vocês que a fé sem obras é morta. O que esse texto chama a atenção é que não é apenas um conhecimento, não é apenas um conhecimento intelectual, não é apenas dizer que tem fé, mas a fé sempre nos leva à ação. E esse texto aqui já está nos levando à ação. Vejam, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida cristã e à piedade. Então, Deus nos concede todas as coisas para uma vida cristã e para a piedade, para o fervor e devoção a Deus. A fé gera frutos, a fé é para a vida cristã e é para a glória de Deus, para vivermos para a sua glória e segundo as suas virtudes. Então a fé nos leva à ação. A fé nunca nos leva à improdutividade. Nós vamos ver que o texto de hoje termina dizendo assim que nós não podemos ser improdutivos. Jamais, porque a fé nos conduz à produtividade, à vida cristã, à piedade, fervor, devoção a Deus, uma vida para a sua glória e virtude. Então, a fé sem obras é morta, diz Tiago. A fé, o conhecimento e a comunhão com Deus sempre nos conduz a boas obras, à vida cristã. Uma vida cristã e piedosa, que quer dizer fervorosa e devotada a Deus. Aqui, só relembrando, o que é virtude? Virtude, para os gregos, é excelência. Nessa palavra, os gregos reuniam todas as qualidades desejáveis em um caráter. Então, virtude. Jesus nos chamou para a sua glória e virtude. Virtude, excelência, uma vida excelente. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. E de novo, vamos lembrar, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas essas coisas, tá? Mas o que? Uma vida de excelência. Isso significa com todas as qualidades desejáveis em um caráter. E Deus nos fornece isso. E agora vejam esse texto aqui de Filipenses 4:8. Irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto,
puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Notem aqui, se houver algo de excelente, se houver algo de virtuoso. Então, quais são as virtudes aqui, ó? Irmão, tudo que for verdadeiro faz parte dessa virtude. Olha aqui, ó. Qualidades desejáveis em um caráter. Quais são as qualidades desejáveis em um caráter? Verdade, nobreza, correção, pureza, amabilidade, boa fama e outras coisas. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, nessas virtudes, né? Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente, de virtuoso, digno de louvor a Deus, vejam que para a glória de Deus, né? Ele nos chamou para a sua glória. Portanto, se há algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Encham a mente de vocês com as virtudes divinas, com os traços de caráter divinos, né? Melhores, excelentes. Deus nos chamou para a excelência. Por meio delas, dessas coisas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. E que maravilhosas promessas! Eu não tenho tempo aqui de recordá-las, mas eu acho que está lá no segundo ou terceiro estudo da primeira carta de Pedro. Lá nós temos as muito grandes promessas. A promessa de que da ressurreição, da vida eterna, né? Tudo que Deus nos prometeu, maravilhosas, muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Esse versículo é extraordinário e se não é o único, é um dos poucos versículos que falam sobre isso, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes, participantes juntamente com Deus da natureza divina. Isso não quer dizer que nós nos tornamos deuses, tá? Não vamos confundir, jamais nos tornaríamos deuses, mas participantes da natureza divina, é o que diz o versículo. Lembram? No início, Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança de Deus? Não é uma imagem física, porque Deus é espírito. A Bíblia diz, Deus é espírito. Então a imagem e semelhança de Deus não é uma imagem física. Então o que é? Em que consistia a imagem e semelhança de Deus? É esse caráter espiritual de Deus. Se Deus é espírito, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança espiritual. Santidade, justiça, perfeição, bondade, tudo que faz parte desse caráter e de Deus. Vejam Gálatas 6, deixa eu mostrar essa passagem para vocês e eu continuo a explicação. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vejam, o que o Espírito produz? O Espírito Santo. Espírito com letra maiúscula. O que o Espírito produz? Amor, alegria, paz. Pessoal, isso aqui é a imagem. É a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus que Adão e Eva tinham no início, antes da queda em pecado. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eles tinham tudo isso em perfeição. Isso tudo e muito mais fazia parte da imagem e semelhança de Deus que Adão e Eva tinham e que perderam com a queda em pecado. Com a queda em pecado nós perdemos essa imagem e semelhança de Deus. Mas quando o Espírito Santo nos converte, quando Deus nos converte, essa imagem e semelhança nós novamente passamos a ter a imagem e semelhança de Deus. É isso mesmo, essa natureza divina. É um privilégio enorme, uma bênção maravilhosa.
Não sei se nós pensamos o suficiente sobre isso, mas deveríamos pensar sobre isso. Que nós temos resgatado em nós, nós cristãos, que fomos convertidos, quando o Espírito Santo nos regenerou, nós nascemos de novo, somos novas criaturas, novas criaturas. Quando o Espírito Santo nos regenerou e nos tornou novas criaturas, e quando o Espírito Santo passou a fazer parte da nossa vida, e vamos juntar todas as passagens bíblicas, Romanos capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo habita em nós. E quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos regenera, nos dá uma nova vida espiritual, ele também nos refaz a imagem de Deus em nós. Voltamos a ter a imagem de Deus, a imagem e a semelhança de Deus em nós, ainda imperfeitamente, infelizmente. Perfeitamente só na glória eterna, a imagem e semelhança de Deus em perfeição, como Adão e Eva tinham no início. Mas nós já temos novamente, quando o Espírito Santo nos converte, nós já temos novamente a imagem e semelhança de Deus, ainda que imperfeitamente, né? Então é isso, nós temos para que você se torne co-participante da natureza divina. Nós participamos novamente da natureza divina. E isso tudo, o fruto do Espírito é amor. O Espírito Santo, nós temos de novo essa natureza divina. Buscamos o amor, a alegria, a paz. O Espírito Santo está nos levando a isso. O Espírito Santo gera isso. Nota o final do versículo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa chamada do final, se vivemos pelo Espírito, e nós vivemos pelo Espírito, nós temos essa natureza divina, essa imagem divina de novo resgatada em nós, mas vejam o final, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O apóstolo Paulo tem que relembrar isso, andemos também pelo Espírito, porque nós, infelizmente, por sermos pecadores ainda e tendenciosos ao mal, nós ainda temos uma inclinação a não andarmos pelo Espírito, a fazermos o que nós queremos, né? Sermos a imagem do mundo, a imagem e semelhança do mundo, e não a imagem e semelhança de Deus. Então temos uma propensão, temos ainda uma queda, uma inclinação pecadora e pecaminosa ao mal e ao afastamento de Deus. E por isso o apóstolo Paulo tem que lembrar, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, né? Então, essa imagem e semelhança ainda é imperfeita em nós, mas sim, o Espírito Santo trabalha em nós. E o Espírito Santo, né, trabalhando em nós, essa imagem divina trabalhando em nós, nos leva ao amor, a imagem de Deus, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fixem isso daqui, essa lista aqui, porque essa lista aqui, ela vai ser repetida por Pedro daqui a pouco, na segunda carta de Pedro. Mas que maravilha! Nós temos a natureza divina. Nós temos a imagem de Deus de novo em nós e, meus irmãos, não há nada mais sublime do que isso. O reino de Deus já começou para nós. Eu não sei se todos se flagram disso. O reino de Deus vai ter o reino da glória, quando nós estaremos com Deus, na perfeição eterna. Muito bem, isso ainda está no futuro, essa perfeição ainda está no futuro, mas o reino de Deus já começou e nós já fazemos parte do reino de Deus, meus irmãos. Nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós já somos servos de Deus. Nós já servimos a Deus. E nós, o Espírito Santo já nos converteu. Jesus é o nosso Rei. E nós consideramos Jesus como nosso Rei. Nós já vivemos para a honra, louvor e glória de Deus. Assim como viveremos eternamente, nós já vivemos. Nós já compreendemos isso. E nós já vivemos. Então essa imagem e semelhança de Deus para nós já começou. E no futuro será perfeita. Imaginem, no futuro, o que nós imaginamos do futuro, dos novos céus e na nova terra, que Pedro vai falar no capítulo 3. O que nós esperamos do novo céu e nova terra? Uma vida em pleno amor, em plena alegria,
em plena paz, em plena paciência, em plena amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vai ser assim a vida, no novo céu e na nova terra. É isso que Pedro vai falar no capítulo 3. É isso que nos aguarda. Mas a vida já começou para nós cristãos, nós já podemos viver assim agora. E Jesus já nos chamou para a sua glória e virtude. Jesus já nos chamou para essas virtudes. Vimos isso no versículo anterior. Ele já, pelo seu poder que age em nós, qual é o poder de Deus que age em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que nos capacita a isso, que nos chama a isso. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos viver essas virtudes, essa imagem divina. Eu vou encerrar o estudo de hoje com uma música que fala que nós queremos cada dia mais ser a imagem de Deus. E nós precisamos querer ser cada dia mais a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nós não queremos mais ser a imagem e semelhança do mundo, mas nós queremos ser cada dia mais a imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Salvador, vivendo em amor, em alegria, paz, paciência, amabilidade já aqui e agora. Puxa, essa vida que vai ser perfeita no futuro, ela pode, já começou, e ela pode ser muito melhor aqui nesse mundo, nós vivendo essas virtudes maravilhosas, dessa imagem e semelhança de Deus. Imagine uma vida em pleno amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vai ser uma vida muito melhor, vai ser uma vida semi-perfeita, só não vai ser perfeita, porque perfeita é só no céu, mas se essas virtudes dessa imagem divina em nós estiverem presentes na nossa vida, que vida maravilhosa, que vida abençoada, né? E que vida melhor teremos, sem dúvida. Pois aqueles que de antemão conheceu, Romanos 8:29, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Notem, Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A imagem de Deus, a natureza divina é resgatada em nós. Ele nos predestinou para sermos conforme à imagem do seu Filho. Em Jesus, conforme à imagem do seu Filho, nos predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho. Em Jesus, a imagem de Deus se mostra claramente. Não precisamos mais ficar filosofando sobre o que é isso, né? Isso é a imagem de Deus. O que isso significa? Basta olharmos para Jesus, seu apego à palavra, seu apego ao tempo, seu amor ao próximo, sua misericórdia, sua bondade, sua justiça, sua moral, né? Ele nos predestinou, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho. A imagem e semelhança, lá no início Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E daí nós perguntamos, mas o que é essa imagem e semelhança? A imagem e semelhança do seu Filho. Basta olhar para Jesus. Jesus é o nosso exemplo de vida, né? O que eu vou fazer da minha vida? O que Jesus fez? Como Jesus viveu? Como Jesus tratou os outros? É assim que eu quero tratar os outros. Como Jesus procedeu, né? Olhe para Jesus. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, ela está clara, nítida em Jesus, né? Pensemos em Jesus, a imitação da vida de Jesus. Ontem, no estudo bíblico em Sengés, nós cantamos uma música que dizia assim: mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Redentor, mais de Cristo eu quero ter. Eu acho que é o hino 365 do nosso hinário. Mais de Cristo eu quero ter. É isso. Eu quero ter cada dia mais a imagem, ser cada dia mais a imagem e semelhança de Deus, de Jesus. Porque Ele me chamou para isso, Ele me capacita a isso, né? A ser a sua imagem e semelhança. E é isso que nós queremos neste mundo. Ser cada dia mais a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Jesus.
Mais de Cristo eu quero ter, cada dia mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Redentor. Vamos continuar. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, 1 Pedro 1,15, e isso é ser a imagem e semelhança de Deus, a natureza divina em nós. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos chamou à santidade, porque Deus nos restaurou em nós a sua imagem e semelhança. E por isso a gente quer ser santo, sim, eu falei sobre isso em 1 Pedro. Tem alguns que não querem ser santos, alguns que têm vergonha de serem chamados de santinhos. Nós deveríamos ter orgulho de sermos chamados de santinhos quando nós somos chamados de santinhos. Não é para nossa glória e louvor, não é para chamarmos atenção, mas sim, nós queremos ser santos e nós queremos ser santinhos, filhos de Deus, seguidores do Espírito Santo, seguidores do Pai. Por isso, sim, nós temos que ter orgulho e queremos ser cada dia mais santos, viver uma vida santa, uma vida dedicada a Deus em todos os pontos, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos chamados para isso. E vejam daí, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, cada dia mais nós queremos participar da natureza divina e sermos a imagem e semelhança de Deus e fugir da corrupção que há no mundo. O mundo se tornou corrupto. O mundo, no mundo, diz uma passagem bíblica, Jesus fala, o mundo jaz no maligno. Depois da queda em pecado, o mundo se tornou pecador, pecaminoso, e as coisas do mundo se corromperam. E não é o mundo em si, o mundo é a criação de Deus, mas é o pecado, né? A cobiça das coisas do mundo. Cobiça em todos os sentidos. Nos 10 mandamentos, o último mandamento é da cobiça, mas a cobiça leva a todos os outros mandamentos. É a cobiça que leva ao adultério, você cobiça a mulher do próximo, é a cobiça que leva ao não furtarás, porque pela cobiça você furta, é a cobiça que leva às mortes, né? Porque o ladrão cobiça o bem e muitas vezes mata por isso. Então, nota, e é a cobiça muitas vezes que está por trás. Quando uma pessoa cobiça e está de olho, ela começa a falar mal da outra para desfazer da outra, porque ela cobiça o que a outra tem, a moral que a outra tem muitas vezes. Então, a cobiça é a causa de todas as coisas. Mas o fato é, aqui, fugissem da corrupção que há no mundo. O mundo, infelizmente, jaz no maligno. Né? O diabo está em ação, o mundo se tornou corrompido e as coisas do mundo e a cobiça que há no mundo e a cobiça que há em nós quanto às coisas do mundo que nos afastam da imagem e semelhança de Deus e da natureza divina. Então cada dia mais a gente precisa procurar a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Jesus, né? E fugir da imagem e semelhança do mundo, fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, agora bem, Pedro vai dizer, olha, fé sem obras é morta, diz Tiago. Fé sem obras é morta. Olha o que Pedro diz aqui agora. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, acrescentem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Então aqui vocês vejam que não é fé só intelectual. Não é só dizer que crê em Deus. Meus irmãos, desculpe repetir isso de novo. Mas eu já falei isso na primeira carta de Pedro e vou repetir de novo. Não há como ser um cristão dominical. Não, isso é completamente contraditório, isso é completamente fora de qualquer princípio, não tem como. Ser um cristão dominical ou é uma fé tão enfraquecida, né?
ou é uma fé intelectual. E fé intelectual, na verdade, ela é chamada de fé intelectual, é dizer que crê, mas não chegou ainda no coração, né? E a fé verdadeira é a fé de cordes, é a fé de coração. Então, não tem como ser cristão dominical, né? A vida cristã é uma vida em atividade, porque o Espírito Santo está agindo e é uma vida em que nós somos refeitos à imagem e semelhança de Deus, em que isso mexe conosco e a gente quer viver para a honra e glória de Deus. Deus nos converteu, Jesus nos salvou, nós caminhamos para o reino eterno, né? E a nossa vida não faz sentido sem Deus. Tudo é de Deus, tudo é para Deus e a minha vida é para honra, louvor e glória de Deus aqui e na eternidade. E eu vivo todos os dias para a honra e glória de Deus. Então é uma vida de serviço, né? É uma vida cotidiana. E aqui Pedro está trabalhando isso, não é só fé, não é só esse conhecimento intelectual. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé o quê? Acrescentem à fé virtude. Acrescentem à fé as virtudes, né? Aqueles traços de caráter de Deus. Acrescentem à fé a virtude. Vamos lá, vamos aqui, ó. Acrescentem à fé a virtude. Acrescentem à virtude o conhecimento. E muitos os estudiosos aqui normalmente falam que esse conhecimento aqui é discernimento, é sabedoria e discernimento, é a capacidade de discernir o que é, de conseguir perceber separar o mal do que é mal, do que é bom diante de Deus, essa capacidade de discernimento das coisas agradáveis a Deus, né? Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for agradável, né? Tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, essa capacidade de discernimento, né? De sabedoria das coisas de Deus e de buscar as coisas de Deus, esse conhecimento. Então, acrescentem as virtudes, esses traços de caráter de Deus, o conhecimento, esse discernimento, essa sabedoria das coisas de Deus. E isso só vem também pelo contato com a palavra de Deus, é óbvio, né? Ao conhecimento, acrescentem o domínio próprio, que tanto falta. Olha, domínio próprio é necessário em todos os... Se aconselha os pais, né, que os pais deveriam, e eu faço isso pouco, eu deveria fazer isso mais. Volte e meia eu me pego não fazendo isso. Então eu sou um dos primeiros que preciso de domínio próprio, porque às vezes com os meus filhos, né, quando eles fazem uma malandragem, eu já, no calor do momento, já né, dou bronca e tal. Inclusive meus filhos estão escutando agora, né? Depois eles vão mas enfim, pode me cobrar isso também, né? Mas se aconselha, olha, conte até 10 antes de dar uma bronca, conte até 10 antes de dar uma correção, né? Tem esse domínio próprio, pense primeiro. Domínio próprio nos falta em todos os sentidos, e é a falta de domínio próprio que leva aos vícios, a toda sorte de vícios. É por falta de domínio próprio que a gente come demais, é por falta de domínio próprio que a gente bebe demais, é por falta de domínio próprio que alguns caem nas ciladas sexuais, é por falta de domínio próprio. Entende? A falta de domínio próprio está implicada em várias partes da nossa vida. Nos falta, pelo menos eu confesso, me falta esse domínio próprio e a gente precisa crescer no domínio próprio. Domínio próprio quando alguém nos xinga, domínio próprio quando alguém né, nos atinge, domínio próprio. Falta tanto domínio próprio para nós. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio, porque daí isso é fé em ação, é fé em atitude. E domínio próprio mostra, né, essa atitude, é uma fé na prática. Precisamos do domínio próprio. Acrescente ao domínio próprio perseverança. Não desistir, né? Perseverança na fé. Que mais? A perseverança, a piedade.
Piedade que nós já vimos o que é fervor a Deus, que é devoção a Deus, ser devotado a Deus, a nossa fé não pode ser chove e não molha, tem que ser uma fé cheia de piedade, uma fé fervorosa, uma fé devotada, de devoção a Deus, né? Acrescentem a perseverança na fé, a piedade, a devoção. A piedade é a fraternidade, e fraternidade tanto nos falta, né? Às vezes somos egoístas e é próprio do ser humano, é próprio do pecado humano sermos egoístas, egocêntricos, orgulhosos e pouco fraternos, né? A fraternidade, não é para menos que isso entrou lá como um dos 3 lemas, igualdade, fraternidade, né? Um dos 3 lemas lá da Revolução Francesa, tão necessário na interação humana, fraternidade, né? Acrescentem a piedade, a fraternidade. E ele termina, acrescente a fraternidade, o amor. O amor, na verdade, está por detrás de tudo isso. Lembro de 1 Coríntios capítulo 13, né? Restam a fé, a esperança e o amor, mas esses 3, o maior deles é o amor. O maior deles é o amor permeia tudo e Deus é amor. 1 João, uma hora dessa a gente vai estudar a primeira carta de João. João é conhecido como o apóstolo do amor, e João diz, Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas a gente precisa tanto de amor, né? E a gente precisa tanto ser mais amorosos, sermos mais amorosos nos nossos relacionamentos, sermos mais amorosos em todos os sentidos, né? Agora vejam, olha a lista, né? Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, concentrar os esforços, para não ter uma fé inativa. Então, concentrem os seus esforços. Isso vale para mim, isso vale para você. Meus irmãos, concentrem todos os seus esforços. Acrescentem à fé que vocês têm, acrescentem a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, acrescentem a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. E terminando, olha como Pedro conclui. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Qualquer coisa contrário a isso, vejam, o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, paciência. Se lembram lá da lista de Gálatas? Da imagem de Deus, amor, benignidade, bondade, alegria, paz, paciência, longanimidade. Muito bem, tudo que é o contrário disso são os antigos pecados, é a vida em pecado, é a vida distante de Deus, ira, discórdia, animosidade, né? Tudo isso é a vida sem Deus. Então essas qualidades, se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, crescendo, e vejam, para quem planta, né? Desde planta um jardim ou planta uma grande fazenda, a gente precisa cuidar e volta e meia está crescendo mato no meio do nosso quintal, no meio da nossa horta, no meio da fazenda, está crescendo mato e o mato precisa ser combatido, para que as plantas boas possam crescer. O mato são os nossos pecados que precisam ser combatidos, a nossa natureza humana pecaminosa, os pecados precisam ser combatidos. Precisamos tirar o inso, né? Para que possa crescer essas qualidades, essas virtudes possam crescer em nossa vida. E elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, olha de novo a frase, o pleno conhecimento de Jesus Cristo, o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Né? Não podemos jamais sermos inoperantes e improdutivos. A nossa vida, a imagem de Deus, na natureza, tendo a natureza divina, é uma vida
Ele vos chamou para a sua glória e virtude, para uma vida piedosa, diz lá o versículo 3, né? Não a inoperância, a improdutividade, mas a produtividade, uma vida operante, né? Em boas obras. Todavia, se alguém não as tem, está cego, infelizmente. Tem que reavaliar a vida. Só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos antigos pecados. A gente quer se purificar dos pecados, é viver essa nova vida, uma vida à imagem e semelhança de Deus. E terminando, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Nós fomos chamados por Deus. Nós fomos eleitos por Deus. Mas consolidem isso. O contrário de consolidar seria assim, Deus me chamou, Deus me ama, Deus me salvou na cruz, beleza, e vive nos pecados, e não está nem aí, vive uma vida do jeito que o diabo gosta, a vida né, não chove, não molha, espiritual. Entende? Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou e Deus nos elegeu. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua glória, para viver uma vida, versículo 3, nos chamou para a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, diz o versículo 3. O conhecimento de Deus, né? Essa proximidade, essa comunhão com Deus nos leva a uma vida, né? Segundo a imagem de Deus. Em todos os pontos, queremos cada dia mais sermos a imagem e semelhança de Deus, né? A imagem de Cristo em nossa vida. E isso é consolidar o chamado. Não é simplesmente, eu fui chamado, beleza, estou salvo. Não, consolida, realmente viva isso, consolide, não resta dúvida de que você foi chamado por Deus, foi agraciado por Deus e está vivendo a nova vida. E vivendo para a honra, louvor e glória de Deus. Então está consolidando o chamado e a eleição, o seu chamado e a sua eleição. Pois se agirem dessa modo, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos. Né? A gente não é salvo por boas obras. Não é salvo por boas obras. Mas as boas obras consolidam. E uma vida cristã consolida esse chamado, essa eleição. E estaremos ricamente providos quando entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Que uma vida, isso foi uma vida bem vivida, uma vida né, devotada a Deus. Essa é uma vida bem vivida nesse mundo. Né? Esse é o legado que nós queremos deixar, né, nesse mundo. Qual é a nossa passagem aqui? Qual é o legado da nossa passagem nesse mundo? Que seja um legado de pessoas à imagem e semelhança de Deus, que serviram para conduzir muitos outros para perto de Jesus, para a salvação de muitos outros, para o bem, né, da humanidade, para o bem do próximo. Esse é o legado que nós precisamos querer deixar. Não é um legado de coisas terrenas que nós vamos ver no capítulo 3, que tudo vai ser consumido pelo fogo. Tudo que é aqui na terra vai ser consumido pelo fogo. Então, nosso legado aqui na terra não pode ser só de coisas desse mundo, de bens e de coisas que se corre atrás, que é a cobiça. Veja, a cobiça, né? A cobiça corre atrás desse mundo. Temos que fugir dessa cobiça e vivermos para a honra, louvor e glória de Deus. Vivermos a imagem e semelhança. Cada dia mais nós precisamos querer ser a imagem e semelhança do nosso Pai, a imagem e semelhança de Jesus, porque foi para isso que Ele nos elegeu, foi para isso que Ele nos chamou, para sermos a imagem e semelhança de Jesus, cada dia mais na nossa vida. Amém? Eu quero terminar desse livrinho aqui, Cantai,
O Cântico 104 diz assim, é uma forma de oração, pessoal. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso do teu amor. Senhor, quero ser como tu. E essa é a nossa oração. Senhor, eu quero ser como tu. Cada dia mais eu quero ser como tu. Quero ser a tua imagem e semelhança. Quero ser a imagem do teu Filho, Jesus Cristo. Amém.